Meus amados irmãos, eu sou grato a Deus pela viagem que fizemos até Andradas, sou grato a Deus pelo descanso, sou grato por esse momento de férias, descansando, sou grato a Deus por essa igreja, sou grato pela vida, pela família do pastor Lucas. Vocês nos constrangeram na casa de vocês, a forma como vocês nos receberam, uma cesta maravilhosa que vocês nos deram. Recebemos muito mais do que merecíamos. Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. Que liturgia maravilhosa nós tivemos, centrada na palavra de Deus. Eu passei para o pastor Lucas o texto, que se encontra em Filipenses 1, a partir do verso 19. Tudo que foi cantado, os hinos, os louvores, estão ligados ao texto, e eu sou grato a Deus por estar aqui num culto cristocêntrico, onde a palavra de Deus tem primeiro lugar. Agradeço a oportunidade, o privilégio de poder compartilhar essa porção da palavra do Senhor com todos vocês. Sou grato ao Espírito Santo de Deus que os trouxe aqui hoje, e ainda mais grato pelo banquete da graça, a mesa do Senhor. Como é bom participarmos juntos desse banquete, pois é na comunhão dos santos que nós somos santificados, irmãos. E eu louvo a Deus por estar aqui nesta manhã. Eu peço que você, então, abra a sua Bíblia, primeira carta, ou a carta de Paulo aos Filipenses. Nós temos estudado essa carta em nossa igreja. É uma das cartas da prisão. Filipenses, Colossenses, Filemão, Efésios, são cartas em que Paulo estava preso. E Paulo preso, a igreja de Filipenses manda um irmão para visitá-lo com uma cesta básica primitiva. Epafrodito leva essa cesta básica para Paulo, o entrega em mãos, e ele fica uns dias lá, ele até adoece, passou alguns momentos difíceis, mas nas conversas de Epafrodito e Paulo, com certeza Paulo perguntou: olha, como é que está a igreja lá? E aí Paulo recebe as informações de como estava a igreja, e aqui ele vai citar um versículo que, para mim, na minha conversão, foi muito importante, e é um dos textos mais belos. Toda a carta é maravilhosa, mas o verso 21 é maravilhoso, maravilhoso. Óbvio que nós já deixamos para trás um outro verso maravilhoso, que é o 6 do capítulo 1, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Mas nós temos um outro maravilhoso, o 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu peço perdão porque estou usando a ARA, é uma versão que desde a minha conversão eu a uso, mas o desejo do meu coração é que Deus fale poderosamente ao coração de vocês nesta manhã. Mas vamos ao texto, Filipenses 1, a partir do verso 19. Paulo, preso em Roma, visitando o irmão querido Epafrodito, Paulo vai dizer assim: porque estou certo que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo,
me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, por causa de vocês, é necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e alegria da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos na beleza da tua santidade. Nós já te agradecemos pelas orações, pelo texto lido, pelos louvores, pelos hinos. Ó Espírito Santo de Deus, agora aplica tua palavra à nossa mente, ao nosso coração. Não permita que ninguém saia daqui como entrou, mas que cada um de nós possamos sair revigorados, fortalecidos, alimentados pela tua santa e poderosa palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo está preso em Roma, mas Paulo não está triste, Paulo não está deprimido, Paulo está otimista. Paulo sabe que essa prisão, ela é para o avanço e crescimento do Evangelho. Paulo está convencido de que o Senhor Jesus vai ser engrandecido nessa prisão. Paulo já está vendo isso. Pessoas já estão sendo convertidas. A salvação chega aos guardas pretorianos. Pessoas estão sendo ganhas através do poder do Evangelho. E ao mesmo tempo, Paulo espera ser libertado dessa prisão. Pois no verso 19, acompanha aí, ele diz assim: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. A palavra traduzida por libertação é soteria, é salvação. Então Paulo tem essa esperança, que é uma certeza de que ele vai ser libertado. Paulo então está confiante aqui, preso, mas confiante em sua libertação, e isso por duas razões, irmãos. Primeira razão é pela oração da igreja. Paulo será libertado, em primeiro lugar, por conta da oração fervorosa da igreja de Filipos. Ele diz assim: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica. Irmãos, ninguém confia tanto na oração como o apóstolo Paulo. Se tem um homem que confia no poder da oração, esse homem é o apóstolo Paulo. Paulo ora pela igreja de Filipos e Paulo pede para que esses irmãos filipenses orem por ele, porque Paulo sabe, Paulo conhece o poder da oração.
pois a oração é a arma mais poderosa do crente. Paulo sabe que através das orações dessa igreja, desses irmãos, ele vai ser libertado. Por isso, ele diz: isso mesmo, pela vossa súplica, ou seja, pela oração de vocês. Por quê, irmãos? Porque oração é poder. A oração é poder. A oração é poder de Deus. Nada resiste ao poder da oração. Tiago vai dizer isso, Tiago 5,16, Tiago diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E é Paulo mesmo que vai dizer na primeira carta a Tessalônica, no capítulo 5, 17, Paulo vai dizer: orai sem cessar. Então, se tem um homem que conhece e confia no poder da oração, esse homem é Paulo. E ele pede: irmãos, orem por mim que estou preso, porque por meio da oração de vocês, eu vou ser colocado em liberdade. Paulo foi um homem de oração, irmãos, e a igreja de Filipos foi uma igreja de oração. As orações dos filipenses é uma resposta às orações de Paulo por eles. Então essa igreja era uma igreja que orava, a igreja dos filipenses era uma igreja de oração, e isso faz toda a diferença. E aí eu pergunto para você: essa igreja é uma igreja de oração? Você, meu irmão e minha irmã, você é um homem, você é uma mulher de oração? Porque isso fará toda a diferença para a sua vida, para a vida dessa igreja. Por isso Paulo diz: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica, pelas orações de vocês, meus irmãos, eu vou ser libertado, posto em liberdade. Segunda razão, irmãos, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Ainda no verso 19, Paulo diz assim: pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Irmãos, a ação, a intervenção, a soberania de Deus não é isenta da responsabilidade humana de orar. Você tem que orar. Você deve orar. Essa igreja tem que ser uma igreja de oração, para que o poder de Deus possa agir sobre cada um de nós. Você tem que orar, nós temos que orar. Será pela provisão do Espírito Santo de Deus, que é aqui chamado Espírito de Cristo, mas se trata do Espírito Santo, será pela provisão, pela ação do Espírito Santo de Deus, através da oração desses irmãos, que Paulo será libertado, que Paulo será colocado em liberdade. Mas essa ação do Espírito Santo só virá em resposta da oração. Qual é a sua necessidade hoje, nessa manhã? O que tem tirado o seu sono? O que tem te entristecido? Qual a sua real necessidade? A cura, aquilo que você mais necessita, a ajuda, o socorro, só virá por meio da oração. Isso tem que ficar muito claro, irmãos. A igreja de Filipos deveria continuar em oração. A oração, a súplica dessa igreja
iria colocar Paulo em liberdade. Uma igreja que ora. Aí eu pergunto para vocês, não foi assim com Pedro? Não foi assim com Pedro? Pois Lucas vai dizer isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 5. Aconteceu com Pedro. Verso 5 do capítulo 12, Pedro, pois estava guardado no cárcere. Pedro estava preso. Mas olha a sequência maravilhosa do versículo 5. Mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele. E vocês sabem o que aconteceu. A forma maravilhosa em que Pedro foi liberto. E é isso que Paulo está esperando aqui. Irmãos, nós temos que ser uma igreja de oração. Veja quantos pedidos, veja quantos motivos essa igreja tem. E a frequência de vocês nas orações, nas reuniões, tem sido boa? A frequência de vocês nas vigílias tem sido boa? Vocês têm se reunido para orar uns pelos outros? Isso tem que ser levado em conta, irmãos. E aí eu pergunto, nós somos um povo de oração? Nós somos uma igreja de oração? Porque nós temos que orar. Porque oração é poder, poder de Deus. Irmãos, a provisão do Espírito, a ação do Espírito, o poder de Cristo está disponível para cada um de nós. Está disponível para você agora. Mas só será recebido por meio da oração. Então, esse é um texto que nos leva a perseverarmos na oração. Porque se você não perseverar na oração, seu futuro será incerto. Temos que orar. Mas a segunda lição que nós temos aqui nesse texto maravilhoso, Filipenses é chamada de a carta da alegria. Paulo está preso, mas ele está alegre, porque ele vê o avanço da igreja. E essa igreja de Filipos vai ser a igreja que mais vai ajudá-lo, Então veja, nós temos que ter a expectativa de Paulo. Veja aí o verso 20. Ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo, em toda e qualquer situação, Paulo tem certeza e esperança, porque no texto, certeza e esperança é a mesma coisa. Duas palavras para uma coisa só. Paulo tem certeza. Ele diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança. Essa palavra esperança aqui é mirar, é um olhar ardente. Um olhar ardente. Aqui é um estado de antecipação daquilo que virá, do futuro. Paulo sabe que o seu futuro não é incerto, o seu futuro está seguro. Por isso, ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Inclusive, a sua prisão. Está cooperando. O Evangelho está chegando em lugares que não chegariam. Sabe o que é belo, irmãos? É que se Paulo não tivesse sido preso, nós não estaríamos lendo essa carta.
E olha, a graça de Deus, todas as coisas cooperando. O Senhor teve que parar Paulo, e ele fica preso e escreve cartas belíssimas, e essa é uma delas. O futuro não é incerto para o apóstolo Paulo. Paulo se enche de certeza, expectativa e esperança. Aqui é uma atitude positiva, consciente daquilo que o futuro vai trazer, daquilo que Deus fará. E ele descansa. Ele não está desesperado. Ele não está resmungando. Quando Epafrodito chega, Paulo recebe Epafrodito com alegria. E não dizendo assim, eu estou preso injustamente. Não. Porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem. Por isso Paulo diz assim, segundo a minha ardente expectativa e esperança. Irmãos, vejam bem, essa expectativa de Paulo, ela é demonstrada de duas formas. Paulo não será envergonhado. Ainda no verso 20, ele diz assim, de que em nada serei envergonhado. E aqui não é somente o apóstolo Paulo ser envergonhado, mas o nome de Cristo não será envergonhado, porque vai ter demonstração de poder aqui. Então vejam, Paulo está na prisão, Paulo está algemado, sobre Paulo caem acusações, Paulo está tendo a sua vida vasculhada, os inimigos são desonestos, mas Paulo, diante de tudo isso, Paulo tem expectativa, Paulo tem certeza, Paulo tem convicção de que em nada o nome de Cristo será envergonhado e nem Paulo será envergonhado. O Senhor vai ser glorificado, já está sendo, através da prisão dele. Porque Paulo sabe que ele tem as orações da igreja, Paulo sabe que ele tem o poder de Cristo, Paulo sabe que ele tem a ação do Espírito Santo, e Paulo sabe que ele tem a providência de Deus, e ele descansa, ele está preso, mas alegre, ele sabe em quem ele tem crido. Só descansa aquele que sabe quem é e quem Deus é. Mas vejam, irmãos, finalzinho aí do verso 20, Paulo vai glorificar a Cristo em seu corpo. Ele diz assim, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Paulo não está buscando a sua própria glória. Paulo está buscando a glória de Cristo. O Senhor há de ser glorificado. Paulo sabe que ele foi comprado com alto preço. Paulo sabe que na sua vida, seja na vida ou na morte, Cristo vai ser glorificado. Então ele está preso, mas ele está alegre. E agora, meus irmãos, Paulo escreve um dos versos mais lindos da Bíblia. Verso 21. Paulo diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo vai glorificar a Cristo com a sua vida, quando ele diz, o viver é Cristo. Irmãos, a glória de Cristo é o propósito último para nós. Na nossa glorificação, quando o Senhor voltar e nos tomar para si, ou nós encontrando com Ele no paraíso,
Estamos debaixo da mesma promessa que o ladrão. Hoje estarás comigo no paraíso. Quanto esse dia não chega, nós temos que ter a alegria do serviço, nós temos que ter uma vida de oração, mas quando esse dia chegar, será algo maravilhoso. A nossa vida será em vão se Cristo não for glorificado, irmãos. Em nossa vida e em nosso corpo também, porque o nosso corpo é a habitação permanente. Nosso corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo pertence a Cristo. E nós temos que glorificar ao Senhor com o nosso corpo. Paulo quer glorificar a Cristo com a sua vida, estando vivo, vivendo uma vida que agrada a Deus. Não estamos aqui por acaso, mas foi nos dado um ministério, uma incumbência, um serviço. Em tudo que fizermos, o Senhor deve ser glorificado. Paulo quer glorificar a Cristo estando vivo, mas também, irmãos, Paulo quer glorificar a Cristo na morte. Paulo vai glorificar a Cristo na sua vida e na sua morte, pois Paulo diz assim: e o morrer é lucro, é lucro. Irmãos, não basta vivermos bem, não basta vivermos bem, irmãos, nós temos que morrer bem. Não basta vivermos bem, igreja, nós temos que morrer bem, nós precisamos morrer bem. Não se morre bem aquele que não viveu bem. Para morrermos bem, nós temos que vivermos bem. E como se vive bem? Fazendo a vontade de Cristo, servindo ao Senhor com alegria. Se vivermos bem, nós morreremos bem. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não morre bem quem não vive para glorificar a Cristo. E ele exorta a igreja de Filipos a viver bem para um dia morrer bem. É essa a verdade. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo deseja glorificar a Cristo em sua morte, assim como ele, Paulo, está glorificando a Cristo com a sua vida. Porque não basta vivermos bem, precisamos morrer bem. Não existe, irmãos, a morte de um justo que viveu como ímpio, porque aí já não é morte, já não é descanso, mas é condenação. Então veja, quanto precisamos nos atentar, porque nós temos duas certezas: a certeza da salvação, amém? E a certeza de que um dia iremos morrer. Por isso temos que viver bem, para morrermos bem. Não pode glorificar a Cristo na morte quem não glorificou a Cristo na vida. É por isso que Paulo diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. A morte para o crente não é o fim da linha, irmãos. A morte para o crente não é derrota. A morte do crente não coloca fim, mas é começo. A morte do crente não é um fracasso, não é uma derrota, mas para o crente a morte é lucro. E por que a morte para nós é lucro? Por que a morte do crente é lucro, irmãos? A morte do crente é lucro por algumas razões.
A morte é lucro, irmãos, porque é o descanso das fadigas. Apocalipse 14, verso 13. Um verso belíssimo. João diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A morte é descanso do trabalho árduo. Eu vou querer, lá na frente, ler esse verso mais uma vez. Mas vejam, irmãos, a morte é lucro, porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória eterna. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, nos versos 22 e 23, é um outro texto belíssimo. E aqui, esses autores estão falando da mesma coisa, usando nomes diferentes para a mesma coisa. Aqui é o céu, irmãos. O autor aos Hebreus, capítulo 12, verso 22 e 23, ele diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Paulo deseja glorificar a Cristo, tanto com a sua vida, como com a sua morte. E o nosso final é maravilhoso. Já conhecemos o nosso final, irmãos, e ele é maravilhoso, porque o nosso fim se dará no início de uma vida glorificada, ausente de toda mancha, de todo tipo de pecado. Um corpo glorificado. E é exatamente isso. Exatamente porque Paulo está pronto para viver e pronto para morrer. E no verso 21, Paulo deixa claro o motivo de ter a expectativa de glorificar a Deus, glorificar a Cristo na vida e na morte. Por isso ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, irmãos, a morte do crente não é decadência, mas é perfeição. E perfeição aqui é glorificação. É aperfeiçoamento para a entrada na glória. Irmãos, a nossa morte é lucro, porque ela é bela aos olhos de Deus. O salmista, no Salmo 116, verso 15, ele diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E é nesse contexto aqui, onde o Senhor vai nos receber e nos dar um corpo glorificado. O próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal do capítulo 17 de João, o próprio Senhor Jesus espera esse momento de nos receber. Diante dessa certeza, irmãos, Paulo vai viver uma grande tensão aqui. Diante dessa certeza, desse futuro maravilhoso, Paulo agora, ele passa a viver uma grande tensão, que ele vai dizer aqui no verso 22 ao 26. Ele vai dizer assim: entretanto,
Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, por causa de vocês, meus irmãos, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. O motivo é maravilhoso. Para o vosso progresso e alegria da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo está vivendo essa grande tensão aqui, dividido entre a morte e a vida. Paulo deseja viver da mesma forma como Paulo deseja morrer. E aí ele vai dizer, olha, o que eu vou escolher? O que é melhor para mim? Melhor para mim é morrer e estar com Cristo. Só que ele vê motivos de continuar, e é isso que é a beleza da vida dele, tem que ser na minha e na sua vida. Desejarmos estar com Cristo, e mesmo assim a gente enxergar motivo para a gente continuar aqui, orando juntos na comunhão dos santos, orando uns pelos outros, fazendo bom serviço, servindo a Deus com alegria, sendo útil na mão de Deus. Então veja que a gente deve viver nessa tensão, com o desejo de estar com Cristo e vendo motivos para continuar ajudando os fracos a crescerem, continuar sendo útil para o Senhor. É maravilhoso, irmãos. Tanto a vida como a morte são desejáveis por Paulo. É a mesma coisa. Só que a morte ainda mais. Paulo deseja tanto a vida como a morte. Paulo tem preferência pela morte, mas Paulo vê razões aqui para continuar vivendo. E aí eu pergunto, você é assim? Você é assim? Você deseja estar com Cristo, mas você vê motivos para continuar aqui e aguardar o dia que Ele te chamar? Você tem vivido assim? Você tem vivido essa tensão? Devemos desejar estar com Cristo, irmãos. E ao mesmo tempo, devemos ter motivos maravilhosos para continuar aqui, juntos como igreja, como povo, como noiva do Senhor, ajudando, intercedendo uns aos outros. É a beleza disso tudo. Que coisa maravilhosa. Em Paulo está um desejo semelhante entre vida e morte. Viver aqui fazendo a vontade de Deus é muito bom, mas partir e estar com Cristo é infinitamente melhor. Paulo vê motivos maravilhosos para continuar vivendo. Ele diz assim, mas por vossa causa, por causa de vocês, meus irmãos, é mais necessário permanecer na carne. É melhor eu continuar vivo, embora o céu seja infinitamente melhor. E aí eu pergunto, meu irmão e minha irmã, você vive esse conflito? Você vive essa tensão? Você deseja partir e estar com Cristo? Você vê motivos para continuar mais um pouco? Você está sendo útil nas mãos de Deus? Deus pode contar com você? Todos nós devemos viver nesse conflito, viver essa expectativa, viver essa certeza, esse anseio. E aqui é um anseio pela imortalidade. Todos nós, irmãos, devemos viver assim, porque é Paulo que diz, é Paulo que vai dizer, nessa mesma carta aqui de Filipenses, no capítulo 3, no verso 20 e 21, ele vai dizer assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar para si todas as coisas. O poder que foi usado na criação do universo, o poder gasto na criação do universo, é esse poder que Deus vai usar na minha e na sua vida para nos glorificar. É o que Paulo está dizendo aqui. Então veja que esse é um anseio pela glorificação. Mas andar com Deus e fazer a sua obra é a razão, ou deve ser a razão e o motivo da gente continuar aqui. É como que se fosse sendo sempre adiado. E aí eu pergunto, você tem desejado isso? Você tem visto, você tem passado por esse conflito? Você tem vivido assim, meu irmão? Irmãos, o que a morte significa para nós, irmãos? O que a morte significa para nós, irmãos? O que a morte significa para você? Para Paulo já está explícito aqui no texto, mas e para você? O que a morte significa para você? A morte significa ficar livre de um fardo. Paulo carregou o fardo de Cristo, que é leve, mas Paulo também carregou o fardo do seu ministério, que foi pesado. Paulo carregou o fardo do seu ofício, do seu chamado, que foi pesado. A morte do crente é um alívio de todo o trabalho aqui. A morte do crente é um alívio de toda a fadiga aqui. E aí eu quero voltar lá, em Apocalipse 14, 13. Lembra que eu disse que voltaria? Apocalipse 14, 13. Então ouvi a voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E aqui está a beleza final desse verso. Pois as suas obras os acompanham. E aqui é o legado daqueles que partem, é aquilo que eles deixam como valores, é a piedade, é o bom exemplo. Aqui é uma herança que eles deixam para aqueles que continuam a caminhada, exemplo de vida. Irmãos estão partindo para estar com Cristo, mas as suas obras ficam e nos motivam. Aqui é o bom exemplo, é o exemplo a ser seguido por esses que estão nos deixando e partindo, irmãos, para que eu e você siga o exemplo desses irmãos. Aqui é o legado. Esse verso é maravilhoso. Aqueles que estão indo à frente estão deixando bons exemplos para que nós continuemos na caminhada. Irmãos, a morte significa descanso. Abra sua Bíblia em Hebreus 4, 9 e 10. Esse é um outro texto maravilhoso. O autor aos Hebreus, ele diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. No original aqui é: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus
também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Os crentes morrem para descansar no Senhor. A morte também, irmãos, significa levantar acampamento. 2 Coríntios 5, verso 1 e 2. Paulo vai falar de uma casa que é o nosso corpo aqui, ele está falando do nosso corpo. Ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre, nosso corpo desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas no céu. E por isso, nesse tabernáculo, aqui nesse corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, revestidos de imortalidade, sermos glorificados. Enquanto estamos nessa casa aqui, sofremos os reveses da vida, adoecemos, ficamos desmotivados, tristes. Mas um dia, esse texto vai se cumprir na minha e na sua vida. E seremos transformados, glorificados. E agora, por fim, o que é a morte para nós, irmãos? A morte é bênção. A morte é bênção. É por isso que Paulo diz assim, verso 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo diz que morrer é estar com Cristo. Morrer é deixar o corpo e estar imediatamente com o Senhor. 2 Coríntios 5, 8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Irmãos, morrer não é partir para o além. Morrer não é partir para o além. Morrer é estar com Cristo. A morte é uma partida para estar com Cristo. Ele vai dizer para Paulo, a morte é partir. É partir e estar com o Senhor. Mas Paulo tem motivos para continuar vivendo. Verso 24 e 25. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne, continuar vivo. Ele vai dizer, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e alegria da fé. Paulo não tem medo da morte, Paulo não teme a morte, Paulo deseja a morte, mas Paulo vê motivos para continuar vivendo, cuidando desses irmãos, sustentando essa igreja em suas orações. Paulo sabe que é necessário continuar vivo e glorificar a Cristo enquanto vivo. E o motivo e a necessidade de Paulo continuar vivo é o progresso e a alegria desses irmãos. E Paulo sabe que ele vai ficar mais um pouco para esse progresso desses irmãos. Queridos, o verbo ficar e permanecer significa estar ao lado. Estar ao lado. E é isso que Paulo vai fazer. Paulo vai estar próximo, ao lado desses irmãos, pregando, ensinando, doutrinando, orando, e esses irmãos vão estar crescendo na graça e no conhecimento de Deus,
Diante disso, Paulo deseja viver para esses irmãos. Paulo não quer correr o risco, irmãos, de negligenciar a obra pela qual ele foi chamado e escolhido. Paulo continua a obra de Cristo, não obrigado, não triste, nem desmotivado, mas alegre. Paulo sabe que ele tem que implantar o reino de Deus, para depois ir para o céu, para depois estar com Cristo. Paulo termina esse texto, irmãos, com a glória de Deus. Ele diz assim: a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo. Porque é assim. Tudo aquilo que começa com graça, termina com glória. Termina com glória. Eu vou permanecer com vocês para a glória do Senhor. Vocês vão continuar glorificando ao Senhor. Nós vamos continuar glorificando ao Senhor juntos como igreja. Por quê? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14, 8. Meu irmão e minha irmã, que você viva nessa tensão, que você viva nessa expectativa, sentindo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas vendo motivo para continuar, sendo útil, sendo um vaso de bênção, consagrado para o serviço. Que essa igreja cresça, se multiplique, tanto em número quanto em santidade e em santificação, para a glória de Deus. Que vocês possam viver assim, nessa expectativa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós